esperamos, ao qual nós adoramos. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Seus gloriosos feitos entoai com fervor. Em todo o mundo soa esta mensagem boa. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Tudo trazei a Ele, vós sois o povo dele. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vinde sim, vinde todos a Jesus Salvador. Todos com alegria, vozes em harmonia. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso neste domingo tão especial. Domingo que dá abertura à chamada Semana Santa, este período singular dentro do calendário litúrgico cristão em que volvemos as nossas atenções de maneira muito especial aos episódios que circundam a paixão, a morte, mas também a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cor litúrgica que norteia a nossa celebração de hoje é a cor vermelha. Ela recobre os paramentos do altar e também as vestes litúrgicas. E ela traz uma dupla evocação consigo. Por um lado, o vermelho é a cor da festa, da alegria. E é justamente num ambiente festivo e de celebração que Jesus vai adentrando a cidade de Jerusalém, no texto que servirá a nossa reflexão deste dia. Porém, esta festa é prenúncio da sua paixão e morte de cruz, pois aquele mesmo que era aclamado como rei de Israel seria apontado como maldito e pendurado num madeiro. O vermelho, cor de sangue, é portanto também evocativo da paixão do Senhor. O símbolo por excelência desta celebração está aqui, apontado no paramento do altar. Por um lado, a coroa, que evoca a realeza de Cristo. Por outro lado, a cruz, que evoca a sua morte dolorosa e atroz. Tomemos parte nessa celebração, inspirados por estes acontecimentos que marcam decisivamente a caminhada do Mestre e a nossa também. E com grande alegria, unimos as nossas vozes às da multidão de peregrinos que clamava Hosana, Hosana nas maiores alturas. É o cântico que vamos entoar do Inário Evangélico, número 26, dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heinsley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Salvador
neste espírito de exaltação, de adoração e louvor ao Deus vivo que é vindo a este mundo na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, é que oramos. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, bendizemos-te por esta ocasião que nos concedes, para estarmos com as nossas atenções voltadas para o mistério da Tua graça, pois um dia Teu Filho unigênito veio ao nosso encontro neste mundo, encarnando-se, fazendo-se homem como nós e vivenciando intensa paixão, padecendo morte atroz e dolorosa em nosso lugar, logrando-nos a remissão dos nossos pecados e também a vitória, pois Ele ressuscitou e vive e reina eternamente, e a sua ressurreição é também penhor da nossa. Pela sua vida e pelo sacrifício remidor, encontramos o perdão e a remissão dos nossos pecados, a salvação, a vida perenal. E hoje, sendo morada do Teu Espírito, temos a possibilidade de tomar parte nesta Assembleia que é Tua, tributando-te toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor, como te é devido, como nos cumpre a nós fazer, e o fazemos com intensa e santa alegria. Bendito sejas, ó Deus da nossa salvação, assim oramos, entoando-te hosanas e glórias, no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho, o Salvador. Amém, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E este é o canto do coro Aideia Moraes, que apreciamos em espírito de adoração e louvor ao nosso Deus. Cântico de A.W. Riem, de 1938, entoado pelo coro sob a direção da maestrina Helen Heisley, acompanhado pela organista e pianista Gisele Santana, contando ainda com a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Santo,
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, passamos a leitura do Salmo deste domingo e o Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este domingo de Ramos é o Salmo de número 118. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 118, onde vamos ler desde o versículo 19 ao versículo 29. Salmo 118, do versículo 19 ao 29. Acompanhe a leitura que faço desde agora desta porção da palavra que fala assim: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A multidão de peregrinos que acompanhava Jesus, que seguia montado num jumentinho em direção à entrada da cidade de Jerusalém, bradava-lhe gritos de Hosana, Hosana. A expressão significa salva-nos, salva-nos agora. E é extraída precisamente do salmo que acabamos de ler. Ela é uma confissão de fé, pois tal expressão é dirigida àquele que se identifica com a figura do Salvador. E é precisamente a este que nos volvemos nesta bendita hora de oração. Entregamos a Ele as nossas orações, com as nossas preces, os nossos motivos de intercessão, e o fazemos na certeza de que tem poder para salvar e deseja verdadeiramente a salvação daqueles que fez objeto do seu amor. Se você puder, nesta hora, dobre os seus joelhos e, em silêncio, coloque-se perante o trono da graça do bom Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, com temor e reverência, com humildade, mas também com profunda gratidão, nos quedamos aos Teus pés, fazendo-Te a confissão dos nossos pecados e fazendo-o na certeza de que ouves as nossas vozes súplices e envias resposta ao nosso clamor. Em amor, Tens renovado as nossas vidas nas Tuas graças auspiciosas. E por tudo isto nós Te bendizemos. Jamais poderíamos merecer um amor tão grande assim. O acolhemos em nossos corações com palavras de louvor nos lábios, bendizendo-Te, pois és o Salvador das nossas vidas. Rogamos-Te, Senhor, que continues a ser conosco e que nestes dias tão especiais que vamos atravessando, mais e mais, despertes as nossas mentes e corações para o mistério da Tua graça, mistério a que nos convida diuturnamente, no apelo doce e incessante que Teu Espírito lança aos nossos corações. Permite-nos, Senhor, acolher este mistério nas nossas vidas e que sejamos por ele transformados. Que o amor
que um dia graciosamente nos dedicaste por meio de teu Filho Jesus, seja qual manancial, a jorrar por meio de nós ao encontro daqueles que nos cercam todos os dias, para que nos tornemos assim testemunhas do teu Evangelho, servindo a causa do teu reino, para a glória do teu nome, para a bênção e a salvação de muitos. Esta é a nossa oração. E oramos no nome santo de Cristo Jesus, aquele que veio e que há de vir outra vez, o nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Entre os dias 11 e 15 de março passados, o Presbitério do Rio de Janeiro esteve dando curso à sua 156ª reunião ordinária. E como fazemos todos os anos, prestamos ao presbitério, concílio que nos jurisdiciona, relatório das nossas atividades. E ao preparar o relatório, ficamos maravilhados com tudo aquilo que Deus nos permitiu fazer num ano tão singular e desafiador como foi o ano de 2020, o ano da pandemia. A igreja esteve incessantemente atuando nas mais variadas frentes, apoiando a causa missionária, ensejando ação social relevante, cuidando do seu patrimônio, de todos os seus recursos humanos também. Um ano de bênçãos e de grandes vitórias, que foram alcançadas também graças à fidelidade de cada fiel no seu compromisso com Deus, na entrega de dízimos e ofertas que dão manutenção à obra que é realizada neste lugar. Este é o tempo oportuno para repetirmos os nossos votos de serviço à causa do reino e para darmos expressão à nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê. É o momento do ofertório e você continua a participar dele através das ferramentas eletrônicas e digitais disponíveis a este fim. Os dados da conta bancária da nossa igreja estão agora na tela do seu monitor para que você faça o seu depósito, sua transferência da forma mais segura. Se tu uma bênção, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar e pedir a consagração divina para os dízimos e as ofertas da comunidade de fé. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos por tudo que até aqui tens permitido a nós realizarmos em teu nome. Senhor, sabemos que esta obra é tua e não somos dignos de tomar parte nesta seara, mas tu nos chamaste a esta missão e tens nos capacitado para ela, de modo que até aqui podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e através de nós. E esperamos continuar a servir-te. Desejamos com intensidade ser servos úteis à causa do teu reino, na promoção do bem, na proclamação do Evangelho, semeando sementes de justiça neste mundo a que nos enviaste. E sabemos que isto só será possível com o teu auxílio e a tua direção. Rogamos-te, portanto, Senhor, que abençoes os dízimos e as ofertas encaminhados aos cuidados da igreja, expressão da gratidão do teu povo e do desejo de manter-se fiel à causa do teu reino. Que tais recursos prosperem nas tuas mãos, multipliquem-se e sirvam ao cumprimento do propósito que é teu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A ti, ó Senhor, hosana e glória. É o cântico que vamos entoar, do Inário para o Culto Cristão, cântico de número 123. Entoamos o cântico dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Oh
Convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias agora para meditarmos na palavra do Senhor. E o texto indicado pelo Lecionário Cristão para a nossa reflexão neste Domingo de Ramos é aquele que inspira a data, o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E vamos fazer a sua leitura segundo o Evangelho de João, capítulo de número 12, onde leremos desde o versículo 12 ao versículo 19. Estamos no Novo Testamento, portanto, no Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, onde nós vamos ler no capítulo 12, desde o versículo 12 ao versículo de número 19. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta passagem da Escritura. Desde agora, o texto nos diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Há um clima de grande expectativa, de intensa euforia que circunda a figura de Jesus, o qual, agora montado num jumentinho, vai se aproximando da cidade de Jerusalém, sendo aclamado pelos peregrinos que o acompanham, inclusive desde o episódio da ressurreição de Lázaro. Há muita coisa em andamento aqui. E esta cena, por certo, não pode ser bem compreendida por aqueles que a estão vivenciando. Nós temos o privilégio de observá-la à distância e perceber nos seus contornos, mas também nas suas entrelinhas, muita coisa interessante e muito a respeito do papel que Jesus se dispõe a representar, da missão que encarna em si mesmo e do propósito que carrega no seu coração. Temos muito a aprender sobre a natureza do seu reino e do porquê todas estas coisas fazem uma multidão em festa se tornar numa multidão impregnada de sentimentos de ódio, haja vista que os mesmos que agora o aclamam com brados de Hosana e o chamam Rei de Israel e Filho de Davi, dentro de poucos dias estarão gritando: crucificam, crucificam, perante o procurador Pôncio Pilatos. Jesus sabe das expectativas e sabe do efeito plástico que a sua figura, montado sobre um jumento, produz na multidão. Estamos falando do povo de Israel,
um povo de fortes tradições, que são transmitidas escrupulosamente de pais para filhos, geração após geração. Estamos falando de uma figura que fora anunciada pelos profetas e que precisamente no que diz respeito ao profeta Zacarias, fora anunciada desta forma: um rei que vem montado num jumentinho, filho de jumenta. Jesus não contradiz as expectativas. Aclamam-no como rei, como filho de Davi, como aquele que tem poder para salvar, uma vez que são dirigidos a ele os brados de Hosana, expressão que significa salva-nos agora. Ele é visto como Salvador e ele não nega que o seja, como o fez em outros momentos. Jesus não contradiz as expectativas, e estamos falando de uma multidão que acalenta expectativas de libertação, que traz consigo grande admiração pelos seus feitos portentosos, atos miraculosos. Ele é aquele que faz um morto de 4 dias levantar-se do seu sepulcro. Estamos falando de uma multidão que traz em seu seio o anseio por vida, vida num sentido pleno, abundante, perenal, anseio por salvação, e que reconhece em Jesus a possibilidade de que ali finalmente esteja manifesto o tão esperado Salvador. Mas há também uma expectativa por parte das autoridades de Israel, a expectativa de problemas. Haja vista não reconhecerem em Jesus o Messias, o filho de Davi, o rei da estirpe de Israel. Não. Estão reconhecendo nele um líder popular e revolucionário que há de dirigir a todos num rumo perigoso, face às autoridades romanas. Aclamar a alguém como rei, num contexto em que somente César deve reinar sobre todos, é incorrer em grave risco de vida. Os fariseus olham para Jesus com receio, com reservas, por fim, com ódio, e dirigirão a ele gritos de morte. A expectativa da multidão. Estamos falando de um povo, o povo de Israel, historicamente habituado a experiências de escravidão e de libertação. Não é assim? Não é este o povo que foi escravo no Egito e libertado por Deus por intermédio de Moisés? Não é este o povo que se viu subjugado pelos assírios e depois pelos babilônios e depois pelos persas, até ser liberto e gozar de um breve período de paz sob a liderança dos asmoneus? Não é este povo que agora geme sob o jugo de ferro da coroa romana e que anseia por um Cristo que será libertador e há de sacudir o jugo da nação estrangeira e restaurar a glória do seu povo? Estamos no domingo de Ramos, às vésperas da celebração da Páscoa. Estamos vivendo ali um clima de excitação e euforia muito intenso. Há uma intensa expectativa por acontecimentos libertários. Parece que a ressurreição de Lázaro aquece os ânimos e os corações em função desta mesma expectativa. E agora a figura de Jesus, que está no centro destes acontecimentos, que colocam em polvorosa toda aquela sociedade, a figura do milagreiro que vem de Nazaré é absorvida pela figura do rei. O milagreiro só pode ser o rei prometido. Os
feitos que ele realiza só podem ser realizados com o poder que vem do Senhor. Este é o emissário divino, este é o Messias prometido, e este que é identificado nestes termos pela multidão, propõe de fato uma nova ordem de coisas. Ele anuncia um novo reinado. Um reinado distinto daqueles vigentes, um reino que não é como os reinos deste mundo. É fácil reconhecer na sua figura uma figura revolucionária, por assim dizer. Ainda que esta palavra só possa ser empregada com muita cautela, já que em nosso tempo e cultura acha-se revestida de uma carga semântica que aqui não nos interessa e nem nos ajuda, somente atrapalha. Mas é fato que a proposta de Jesus enseja uma mudança radical da realidade e, neste sentido, por assim dizer, uma revolução. Jesus, montado não num cavalo, um animal nobre, uma montaria de guerra, mas num jumentinho, um animal menos nobre, não afeito à guerra, ao uso militar bélico, mas um animal de carga. Aqui já uma nota que parece destoar de toda aquela cantilena que fala da batalha que há de ser travada para a restauração da glória de Israel. Jesus não enseja guerra no sentido político-militar, mas desde já um reino de paz. Sua guerra é outra. É contra o pecado, é contra a injustiça, é contra a opressão, mas não se dá no tabuleiro do jogo político, da chamada Guerra dos Tronos. Jesus não está interessado nesta disputa de quem fica com o poder, quem será o mandatário da vez. Os romanos lideram com base na violência e no terror que impõem por meio das armas. Os zelotes esperam que a revolução se dê e a libertação de Israel seja promovida por força da violência, das suas armas. Saduceus e fariseus apelam para a via da religião, da espiritualidade, que se dá concretamente na guarda dos mandamentos, no serviço cultico do templo. Jesus parece não afinar com qualquer dessas propostas. Não propõe também um novo partido, nem propõe também uma nova forma de religião. Propõe uma mudança completa de paradigmas que deve se operar a partir do coração de cada pessoa e se manifestar de dentro para fora, portanto, como uma pedra que cai no centro de um lago e cuja onda vai ampliando-se até tocar as suas margens. Trata-se sim de uma mudança radical da realidade, de uma espécie de revolução, mas não fundamentada naquilo que usualmente vemos impregnar os sentimentos revolucionários. Trata-se de uma revolução fundamentada no amor, na humildade, no desejo por justiça, no serviço à causa do reino, na obediência ao Todo-Poderoso. Estes são os valores fundamentais afirmados por Jesus. A proposta de Jesus coloca em xeque de maneira decisiva a ordem vigente. Ela fere mortalmente a ordem vigente e incomoda os donos do poder, já que nesta nova ordem
por Ele proposta, a saber, o reino de Deus, os donos do poder se tornam desnecessários, perdem o seu mandato e perdem com ele os seus privilégios, porque no reino de Deus, ao contrário da ordem vigente, onde reina a opressão, no reino de Deus o que se promove é libertação. Há um reino que propõe igualdade para todos, já que reconhece a todos como miseráveis pecadores que carecem da graça de Deus. E difere, portanto, substancialmente da ordem vigente, calcada na desigualdade, uma vez que confere a poucos o poder e os privilégios e a multidão lega a exclusão. O reino de Deus, fundamentado na justiça, que é pela verdade, em contraste com a ordem vigente, calcada nas injustiças e na afirmação insistente da mentira. O reino de Deus, proposta de união e fraternidade, em contraste com a ordem vigente, marcada pelo egoísmo, pela desunião, pelos conflitos, pela guerra. O reino de Deus, que se afirma pela vida e é pela salvação, em contraste com a morte vigente, que apregou a danação e promove a morte. É chegado o seu reino, e o rei já desponta no caminho, montado num jumentinho, sendo aclamado pela multidão com mantos e palmas e brados de hosana, faz-se próximo do povo miúdo, está nas ruas com ele, sensível às suas causas, pois voluntariamente tornou-se partícipe delas. Ele é um rei que abdicou do seu trono, da glória celestial, não ostenta cetro, coroa ou capa de escarlata. Ele recusa também a religião que se restringe à via institucional, a religião que é instrumento político e ferramenta de opressão. Ele está ali, junto aos corações dos homens, atento às suas necessidades. Ele rejeita tudo aquilo que é contrário à vida, ainda que venha a afirmar-se sob uma capa de honradez e virtude. Está ali militando, sim, pelo bem, pela justiça, pela fraternidade, pela vida. E hoje somos convidados uma vez mais a acolher e a saudar o nosso Rei, que é vindo, a dirigir-lhe o nosso canto, a exaltação que lhe é propícia, oportuna, salutar, a recebê-lo nos nossos corações, para que instaure em nosso ser o seu reinado e renove todas as coisas, estabelecendo em nossas vidas a sua ordem, a sua vontade, assim na terra como no céu. E que vivamos hoje e sempre para a glória do seu reino, para a glória do seu nome, para a bênção dos que são chamados segundo o seu propósito. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto preparou também uma palavra para a edificação da igreja. Eu quero dar-lhe voz nesta hora. E peço a você que ouça-o com atenção, pois nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, quando nós andamos por um lugar que nós não conhecemos, nós usamos um mapa, um referencial. Nós usamos o Google Maps quando queremos chegar num lugar e não queremos nos perder, não queremos chegar num lugar errado, numa destinação equivocada. E de uma forma inconsciente nós sabemos que para todo caminho existe um mapa. E para a nossa vida isso não é diferente. Para o nosso caminho da vida, para a nossa caminhada na existência, existe um guia infalível, que é a palavra de Deus. E é sobre isso que Paulo fala a Timóteo, que a palavra de Deus é o nosso guia. Primeiro porque ela é inspirada e ela tem autoridade. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que revelou a vontade de Deus aos escritores, e com autoridade, porque ela nos dá referencial, ela não é relativa, ela dá o próprio referencial do que é certo e do que é errado. Além disso, a palavra de Deus é útil para o ensino, porque ela repreende os nossos equívocos, ela corrige o nosso caminho errado, ela educa no caminho justo. E além disso, ela serve para o nosso aperfeiçoamento e habilitação. Ela nos habilita e nos capacita para as boas obras, para que nós possamos dar fruto. A conclusão que nós chegamos é que para não andar perdido na vida, você tem que consultar o mapa que é perfeito. Abra a palavra do Senhor, escute a voz de Deus, siga as instruções e você vai chegar no caminho correto. O Senhor nos espera de braços abertos para uma eternidade ao seu lado. É a palavra de Deus o nosso caminho que nos guia até lá. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de Jesus no coração. Adentramos a chamada Semana Santa e, como todos os anos, prestigiamos esta data, este período litúrgico que é tão singular e onde as nossas atenções se voltam de modo particular para os episódios que envolvem a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, estaremos fazendo memória à morte do Senhor. Vamos ler os textos dos evangelhos que evocam este acontecimento, vamos meditar no sentido que ele tem para as nossas próprias vidas. Será um encontro muito especial e eu peço a você que se prepare e venha reunir-se a nós neste dia através de uma sala virtual que estará disponível à igreja para este fim. O link para este encontro você encontra já na descrição deste vídeo. Anote para não esquecer, próxima sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, às 19 horas, em sala virtual, através do aplicativo Zoom, estaremos juntos, celebrando o culto do Senhor. No sábado, estaremos com as nossas famílias, meditando no sentido profundo de todas estas coisas dentro dos nossos corações. E no domingo, dia 4 de abril, domingo da ressurreição, estaremos desde as primeiras horas do dia cantando Aleluia! Cristo vive, pois verdadeiramente ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos, o Salvador do mundo. O culto da igreja no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. Eu espero você e será um tempo de bênçãos, sem dúvida alguma. Chegamos ao final desta celebração. E eu convido você a orarmos juntos a oração que aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso. Após a mesma, receberemos a bênção do Senhor, que há de permanecer conosco nos nossos corações. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje
e eternamente. Amém.